Aí, pessoal do sexto período de Letras Espanhol, passando por aqui para falar um pouquinho a respeito daquele texto do Mário Miguel Gonzalez, falando sobre a literatura do século de ouro, para vocês terem uma noção geral assim do texto, para vocês relerem aí em casa. Bem, ele começa discutindo a questão de que a nomenclatura século de ouro, né? O nome da nossa disciplina já é Literatura Espanhola dos Séculos de Ouro 1 e 2. O que isso quer dizer? Na verdade, há geralmente em alguns compêndios literários, né, de história da literatura espanhola, costumam designar os séculos XVI e XVII como chamados séculos de ouro, ou séculos de ouro ou século de ouro. Na verdade, aqueles teóricos que costumam adotar a nomenclatura séculos de ouro, eles estão se referindo aos séculos XVI e XVII da Espanha. E aquele que normalmente utiliza a expressão século de ouro, ele está falando mais especificamente da segunda metade do século XVI e os primeiros anos, né, as primeiras décadas do século XVII. Mas o professor Mário Miguel Gonzalez, ele vai dizer que não acha adequado a gente utilizar essa nomenclatura século de ouro, porque essa expressão ela é muito genérica e vai acabar trazendo uma falsa impressão de que nós estamos falando de um período muito produtivo em todos os aspectos. E na verdade não é, né? Esse século de ouro ele se refere principalmente ao sucesso que é mais referente às questões literárias e artísticas de um modo geral. Né? O primeiro século XVI, a gente sabe que é o século de fato de ouro, né, da Espanha, em relação à exploração e às conquistas ultramarinas. No entanto, de final do século XVI, já passando para o século XVII, a Espanha já começa a enfrentar um período de crise bastante intensa e que isso vai refletir de modo muito evidente nos textos literários. E isso também vai trazer um pouco dessa grandeza, dessa dimensão desses textos do chamado século de ouro. Bem, nós começamos a falar aí que o século de ouro ele é importante não apenas para a Espanha, né? Considerando essa expressão do século de ouro se referindo aos séculos XVI e XVII, ela é importante não apenas para a Espanha, mas foi um período formador de novas ideias, formador de opinião e de estéticas literárias que vão ser muito proeminentes a partir do século XVI, né, nas literaturas ocidentais. Então, a Espanha tem um papel muito importante, né, com a sua grande produção aí do século XVI e XVII, não apenas para a literatura espanhola, como para a literatura ocidental de uma maneira geral. Bem, então, no século XVI e XVII, nesse período considerado como século de ouro, a gente vai ter três correntes que são muito importantes e que o Mário Gonzalez vai destacar uma a uma aí nesse texto que eu deixei para vocês. Né? Primeiramente, ele fala aí do idealismo renascentista, que é aquela penetração da sensibilidade renascentista nos nos produtos artísticos ali da região da Espanha. Mas o que a gente tem que destacar é que na Espanha, por ser um reino eminentemente católico, cristão, que tinha enraizado de modo muito firme, né, esses princípios católicos, cristãos e que sobreviveram ao longo de toda a Idade Média, a Espanha tem ainda uma certa resistência a largar de mão esses conceitos, né, do feudalismo, da Idade Média, para então se engendrar em uma arte renascentista pura, né? Então, esse idealismo renascentista, ele preserva, né, aí na Espanha, ele preserva um modelo social que ainda era muito medieval, né? Aquele cavaleiro, ele vai se transformando pouco a pouco no cavalheiro e, consequentemente, um cortesão, mas aquele excesso de apego àquela religiosidade cristã, católica, medieval,
ela vai retardar de uma certa maneira a formação do pensamento racionalista. Então, o que a gente vai encontrar nesses textos, né, do idealismo renascentista, eles ainda estão muito presos a essa ideia, a esse pensamento ainda medieval. Como exemplo desse período, a gente tem, né, textos, por exemplo, do Garcilaso de la Vega, que são bem interessantes, é o brotar, né, é o surgir ali de fato da ficção, da imaginação, uma vez que a gente vai perceber que o texto é extremamente idealista no sentido de colocar em evidência aspectos mitológicos, aspectos religiosos e, sobretudo, metafóricos, né? Então, é bem interessante que o Mário Gonzalez começa a destacar para a gente em relação a uma dessas correntes, né, do século de ouro, esse idealismo renascentista, que ainda está bastante, não diria prejudicado, mas muito influenciado pela tradição medieval que era muito acirrada ali na região da Península Ibérica e, sobretudo, ali na Espanha. Uma outra corrente que o Mário Gonzalez vai destacar aqui para a gente é exatamente o maneirismo crítico, né, que vai estar muito relacionado à questão da forma como está sendo abordada a literatura, né, do século de ouro, a forma como a literatura, principalmente no século XVI, começa a ser escrita e de modo que ela começa a criticar o próprio contexto e até alguns conceitos ali medievais presentes nessa literatura. Né? O Erich Auerbach até faz uma diferenciação bem bacana, né, desse texto maneirista para barroco, né, porque ele vai dizer que o texto barroco versus esse texto renascentista, ele vai ter o texto barroco vai carecer de um certo equilíbrio que a gente vai encontrar nessa crítica maneirista e nos textos do idealismo renascentista, né? Que uma terceira via, né, de produção literária que a gente vai ter aí no século de ouro é exatamente essa produção barroca, que está muito relacionada também a uma ideologia contra-reformista. Né? A gente vai encontrar aí os textos de Cervantes, por exemplo, que são textos que trazem uma perspectiva de leitura diferenciada, né? Até dentro daquela estratégia de leitura que a gente chama de perspectivismo, é um texto que você consegue encontrar vários planos de leitura nele, né? Então, além desses tipos de textos que a gente considera textos ficcionais, né, aqui do século de ouro, a gente também encontra ali no final do século XVI muitos textos do Luís de Leon, Juan de la Cruz, né, que são textos que apartam um pouco desse conceito que nós temos de um texto literário, porque eles são textos mais considerados textos didáticos mesmo, né? São muitos tratados de conduta moral e de ética, são textos que orientam mesmo a vida, né, do cortesão, da cortesã, e vai criando mecanismos para, de certa maneira, educar a partir de uma perspectiva católica, né, o homem do século XVI e XVII. Então, essa vertente também ela é muito predominante nos textos desse período, e o que é mais interessante é que grande parte dos textos literários, eles também são influenciados por esses tratados, né, de moral e de ética, por esses textos que trazem em si uma orientação moral e de ética. Bem, então, em linhas gerais, o que o texto do Mário Gonzalez vai dizer para a gente é exatamente essa distinção aí dessas várias correntes que a gente vai encontrar ao longo aí do século de ouro, lembrando que ele vai destacar a dificuldade que é a gente falar desse período como se ele fosse um período uniforme, porque ele não é. Né? Nós temos dificuldade, inclusive, de classificar obras dentro dessas tendências que eu acabei de falar aqui, né? Porque a gente encontra textos que têm características bem diversas, bem variadas, e considerando que nós estamos falando de
200 anos, né? Aproximadamente 200 anos, quer dizer, é muito tempo para as transformações irem acontecendo, né? Para essas transformações do plano literário também irem acontecendo, e isso também está muito influenciado pelo próprio contexto, né? Lembrando que dessa escrita maneirista, né, e que vem com um olhar voltado também para o passado, né, dentro de uma perspectiva do Arnold Hausen, é um texto crítico que vai colocar muito em evidência a própria condição da Espanha daquele contexto, e que eu pedi para vocês lerem, que vai ser o tema da próxima aula, ou do rascunho breve que eu vou passar aqui para falar para vocês, é o Lazarillo de Tormes, né? É um texto que lê o contexto de forma bastante crítica, né? Já até irônica, mas que vai trazer em si uma perspectiva distinta daquilo que a gente encontra até agora na literatura, né? Que tem um olhar mais tinha, né, um olhar mais elitizado, um olhar mais de cima para baixo. Agora a gente vai ver o próprio sujeito falando das experiências dele, né, vivendo as suas próprias experiências. Então isso é muito importante, como eu disse no princípio, não apenas para a Espanha. E esse teor dessas discussões e dessa produção aí do século de ouro, elas são importantes para a gente pensar a literatura ocidental, né? Não apenas a literatura espanhola dos séculos XVI e XVII.